O Redação PFC começa agora. Bom dia, good morning, London. Estamos começando mais um Redação PFC, o 202. Marcos Boas, tudo bom contigo? Seja bem-vindo nesse sábado, 26 de abril. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia especialmente para você que está indo... já está em Londres, já está escutando-nos aí, que já é um pouco mais tarde, e que amanhã tem Maratona de Londres. Lá é sensacional, minha major favorita. Vamos que vamos para este que é o 15º Redação PFC de 2025 e o 202º PFC da história. É isso aí, seguimos em frente, vai ter Londres, vai ter NB. Você vê, a 42K em Porto Alegre é da New Balance também, então New Balance dominando o cenário onde os brasileiros estarão correndo maratonas. Olha que bacana. Então hoje é 26 de abril, no Brasil é dia do goleiro, Marcos Boas. Você era goleiro quando jogava na escola? Não. Porque assim, goleiro, né? São poucos os que são de vocação. A maioria é tipo do cara, vai lá no gol você, porque é o cara que não joga nada. Não, mas eu não sei, nem pra isso eu servia. Tipo, nem entrava no time, entendeu? Não era nem escolhido. Você não agarrava as bolas, então? Não. Eu às vezes tentava agarrar, mas passava no meio das pernas. Hoje é Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Você é hipertenso? Não, também, mas minha mãe é. Então cuide-se. Faz exercício aí, pratica esporte, se alimenta bem, que funciona bem. Em Angola é aniversário da província de Luanda. Então você que é Luanda, é seu aniversário, né? Se você conhece alguma Luanda, dê parabéns a ela. Em Portugal, feriado municipal de Belmonte, a primeira missa no Brasil. Foi nessa data, vocês vão descobrir daqui a pouquinho. E também, internacionalmente, é dia da visibilidade lésbica. Saindo então dos dias, vamos para 1500, a primeira missa realizada no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Em 1803, milhares de fragmentos de meteoros caem dos céus de L'Aigle, na França. O evento convence os cientistas europeus de que os meteoros existem. Então você vê, né, Marcos? Precisou cair o meteoro para dizer, existe. Às vezes, né, não precisa esperar tanto, né? Os dinossauros também viram que existia. Eles falavam, né? É tudo mentira. Até que veio um e bum! Aí, olha, era verdade. Sobrou um para dizer que era verdade, depois você foi também. Em 1900, muito conhecidíssimo Charles Francis Richter, físico estadunidense que nasceu nessa data. E ele ficou famoso ao criar, em colaboração com o Beno Gutenberg, uma escala que quantifica a grandeza, que é a energia libertada pelos terremotos, que ele usou pela primeira vez em 1935. Então, toda vez que dá um terremoto, tem a escala Richter. Então, é isso aí, a escala Richter, que é absoluta com base na amplitude das ondas produzidas pelo terremoto. Ele definiu a magnitude de um terremoto como logaritmo na base 10 da amplitude máxima das ondas, medido em microns. Microns, você vê que eu não entendo nada, né? Mas é isso aí, o Richter tá famoso. O que eu lembro disso é que, como ela tem base logarítmica e base 10, quer dizer que cada vez que você dobra o valor, você aumenta 10 vezes a intensidade. Então, um terremoto 4 graus na escala Richter é 10 vezes mais potente do que um 2. E, por sua vez, o 8 é 100 vezes mais potente do que o 2. E assim vai. Então, por isso que, assim, ela é muito diferente de você falar que foi um terremoto 5 um terremoto 8. A diferença é muito, muito grande, porque, na verdade, você está aumentando cada vez que você dobra 10 vezes a intensidade do terremoto. Fica aí, então, essa dica, essa aula, na verdade, de cultura de Marcos Boas. O maior terremoto já registrado na história foi o terremoto de Valdívia. Valdívia atrapalhava no Palmeiras e foi atrapalhar lá no Chile. Chute no vácuo, não era lá? Sei lá, chute no ar, sei lá. Deu esse chute no ar em 22 de maio de 1960, lá no sul do Chile, perto da cidade de Valdívia, 9,5 na escala Richter, a maior já registrada. 10 minutos disso, imagina o tanto que não tremeu aquilo lá. Ave Maria. Em 1964, Tanganica e Zanzibar fundem-se para formar a Tanzânia. E você, ouvinte que nos escuta, telespectador que nos assiste, saiba que Zanzibar é famosa por ser a terra onde nasceu Freddie Mercury. Exatamente, é a única coisa que se sabe desse lugar. Em 1965, foi inaugurada no Rio de Janeiro a TV Globo, que se tornaria a Rede Globo de televisão. Em 1986, acidente nuclear de Chernobyl ocorre na União Soviética, né, que vem a ser a Ucrânia depois, ali na região da Ucrânia. Tem uma série disso, eu não lembro em qual streaming está. Agora tá no Max, legal, né? Que é da antiga HBO, né? Que agora chama Max. É uma das melhores séries que eu já vi. Sério, assim, tranquilamente tá no meu top 5 de séries. Sucessão de erros, né, Marcos Boas? Não, tá errado, vai dar errado. Não, vamos mais um pouco. A série Não, e o jeito que é contar. Essa série é espetacular. Se você não viu, assine um mêsinho só da Max, assista essa série e depois tira o cartão lá, não tem problema. Não faça isso aqui no membro do PFC, pelo amor de Deus. Tô falando lá
do Max, tá? Aqui você não faz isso. Aí tira o cartão lá e beleza, pode parar. Mas não deixa de assistir. Acho que são 5 episódios. Essa série é muito, mas muito boa. E saibam vocês que nessa data, em 2015, aconteceu a Maratona de Londres. Foi a última vez que a Maratona de Londres aconteceu no dia 26 de abril, foi em 2015. E esse ano ela não acontece dia 26 de abril, porque ela acontece amanhã, que é dia 27. E você sabia, Marcos Bose, que a Maratona de Londres nunca aconteceu em dia 27 de abril? Vai ser a primeira vez que vai acontecer no dia 27. Olha, não sabia dessa. Aí, ó, aqui é pesquisa e informação. Assim, como grande informação, teremos agora os nossos cupons. Acompanha e usa todos eles, pelo amor de Deus. Faz isso aí, ajuda a gente. Na Keep Running, use o cupom PFC. Não é acumulativo com as promoções, não é válido para relógio, monitor e fones. Na Caramelo, use PFC 10. O valor mínimo de compra é de R$ 129. Na Maratona de Floripa, também é PFC 10. A melhor maratona de Floripa, use e abuse desse cupom. Na Foco Radical, também é PFC 10. O PFC não se responsabiliza por fotos mal tiradas, embaçadas ou tremidas. No Clube de Autores, PFC 10. O PFC não se responsabiliza por livros mal escritos, mal editados ou se você não tem a cultura da leitura. Na Sport BR, também é PFC 10. Use e abuse só produtos de qualidade. Na Live Run XP, PFC 15. O PFC não se responsabiliza por provas mal organizadas ou distâncias não aferidas. Na Maratona Monumental de Brasília, PFC 10. Maratona que faz parte do circuito sul-americano Mega Finisher. E agora nós temos também o cupom da Corrida Integração em Campinas, que é PFC 10. A maior e mais tradicional corrida de rua do interior. Amanhã, como foi dito, acontece a Maratona de Londres, o field mais estrelado de todos os tempos. Tivemos aí 2 ou 3 baixas, mas ainda assim, grandes nomes estarão lá, Marcos Bose. A largada começa a partir das 8h50 para os cadeirantes, 9h05 para a elite feminina e 9h35 para a elite masculina. E você tira 4 horas disso, dá 5h05 e 5h35 do Brasil, que nós vamos fazer nossa live aqui a partir das 4h30 da manhã. Eu já estou aqui enchendo o ouvido de vocês e pegando o pessoal que vem desavisado. Eu quero ver imagem. Não tem imagem. Eu não sei o que esse pessoal do YouTube faz para mostrar a imagem e não cair a live. Eu tentei 2 vezes e tomei 2 strikes. Então, não faço mais isso. Mas Londres vai acontecer, Marcos Bose. Essa Major que já teve sua presença e agora vai ter presença de muitos outros atletas. Não tão importantes quanto você, mas tem aí um pessoalzinho bom. Pois é. Eu fui naquela edição especial, né, que foi em outubro. Depois voltou aí para a data tradicional dela em abril. E agora nós vamos aí para a 45ª edição da Maratona de Londres. Aliás, a medalha ficou muito bonita. Traz ali uma referência aí à 45ª edição da Maratona de Londres. E quem que a gente vai ver lá como, né, os maiores competidores, aí, os nomes mais famosos que vão atrás dessa vitória? Começando a falar um pouquinho sobre o field feminino, nós vamos ter lá a Tigiste Assefa, ela que tem 2:11:53, fez esse tempo lá em Berlim 2023, já foi vice-campeã em Londres no ano passado com 2:16:23, tem aí ótimas marcas, já ganhou Berlim também em 2022, a Assefa, tempos muito, muito bons, estava na disputa lá no finalzinho, ano passado na Olimpíada também, né, foi ela que bateu o ombro lá com a Sifan Hassan, que aliás também estará lá, Sifan Hassan, que ganhou Londres 2023, quando ela estreou nas maratonas, ela que tem aí o PB de 2:13:44, fez em Chicago 2023, quando ela também ganhou essa prova. Então, vamos ver aí, ela é atual campeã olímpica. Será que vai ter bateção de ombro também ali naquela curvinha na frente do Buckingham Palace, entre ela e a Tigiste Assefa? Não sei, vamos ver, acompanhe aqui com a gente. Além delas, vamos ter aí também outros nomes, como por exemplo a Joyceline Jepkosgei, a Megerto Alemo, a Stella Chesang de Uganda, Vivian Cheruiyot e por aí vai. Temos 2 baixas importantes no field feminino, né, as 2 atletas que estavam confirmadas e que recentemente falaram que não vão participar, que é a Ruth Shep-Gentiti e a Pérez Jepchirchir. Então as 2 aí anunciaram que não vão poder participar da prova. A Jepchirchir falou que teve uma lesão no tornozelo, não vai poder defender o título. Então é uma pena, a gente queria ver mais gente aí, né, mais mulheres aí fortes nesse field, mas bom, já vai ter gente suficiente aí, com certeza vai ser uma disputa boa, além da gente ver também a Charlotte Purdue, né, trazer aqui só a britânica que vai correr lá, ela que tem bons tempos aí, ela que é britânica, vai correr em casa, e finalmente a estreia também de Eilish McColgan da Inglaterra. Exato. Vinha correndo muito bem as distâncias mais curtas, fazendo todos os recordes britânicos, mas quando foi estrear na maratona, teve alguns problemas aí, ela falava que não conseguia, né, ingerir carboidrato suficiente e tal, e tinha lá umas hipoglicemias, mas agora finalmente vamos ver a Eilish McColgan estrear na maratona. Já no masculino, o grande nome também é uma estreia nesse caso, né? Lá no outro a estreia é da Eilish McColgan, é
nome britânico, mas aqui o grande nome da maratona é a estreia de Jacob Kiplimo, o atual recordista mundial da meia maratona. Ainda precisa ratificar esse recorde, mas vamos lá, vamos considerar aqui que tá tudo certinho. Ele que fez 56,42 lá em Barcelona algumas semanas atrás, já na preparação para a maratona de Londres. Ele vai lá estrear e já vai tentar, obviamente, brigar aí e conseguir uma vitória numa das majors. Quem ele vai enfrentar? Alexander Mutiso, do Quênia. Vamos ter o multicampeão, o ex-recordista mundial Eliud Kipchoge também lá, ele que já ganhou Londres, inclusive, tem um PB de 2:1:09, mas ultimamente os resultados não estão muito bons, né? Vamos ver também o Sebastian Solly, que estreou o ano passado em Valência, fez 2:2:05, Timothy Kiplagat, Tamira Tola e Abdi Nagui, e por aí vai. No masculino, quem não vai participar, que estava anunciado antes, mas que disse essa semana que não vai mais correr lá, é o Bekele. Então a gente já vê lá a disputa. Não faz diferença nenhuma, né, Marcos? Assim, vamos combinar. A disputa legal ia ser ele e o Kipchoge, ali é a disputa dos velhos, a terceira idade disputando ali. Mas... é tipo na Fórmula 1, alguém disputando pelo 9º e pelo 10º lugar, né? Aqueles carros lá atrás, né? É tipo se na Fórmula 1 o Alonso tivesse um pouco mais competitivo, ele e o Hamilton batendo roda, entendeu? É legal de ver, porque os dois são lendas do automobilismo, beleza. Mas já passou o dia deles, entendeu? Então é isso. O Kipchoge vai correr sozinho entre os Masters. O Bekele disse que não vai poder, disse que teve alguns problemas durante a preparação, que não conseguiu fazer um ciclo como ele queria, e com isso não ia entregar uma maratona no pico da sua performance, então ele decidiu que não vai correr lá. E assim como no feminino, a gente tem uma estreia interessante aqui, embora seja mais recreativo, vamos dizer, que é o Alex Yee, ele que é campeão olímpico de triatlon, estava no time campeão de 2020, ganhou também o ano passado Paris, então ele que tem toda a carreira feita no triatlon, vai estrear na maratona, certeza que vai pegar um bom tempo aí, não é nem para brigar pela vitória nem nada assim, mas não duvido nada que vai pegar um belíssimo tempo. Ele que tem aí apenas 27 anos, né, um cara novo aí, tá no triatlon, novo, não é moleque, mas assim, é um cara novo, ainda tem muita lenha para queimar, e vem aí para fazer uma prova só de maratona, vamos ver o que ele entrega. Ele sempre participou de triatlon de distâncias mais curtas, tá, ele não é atleta de Ironman não, então vai ser interessante de ver aí, mas mais por curiosidade. Você que tá escutando, fique ligado aqui, o PFC vai fazer live, então você que curtiu a nossa live de Boston, não deixe também de... A live mais assistida de todos os canais possíveis de corrida do Brasil. É o melhor comentário, o pessoal vê e fica, eles acham que vai ter imagem, não tem imagem, mas tem a gente. E Boston foi tão ruim a transmissão, né, de mostrar as imagens, que às vezes parecia nós, porque não tinha imagem, tinha entrevista, não tinha prova, era a mesma coisa. E aí o Marcos falou do Alexi, mas a estreia obviamente mais aguardada é do Kiplimo. A organização da prova está toda focada nele, no masculino, achando que ele pode fazer uma grande prova. Eu até acho que sim, mas fica aquela dúvida, né? Estreando na maratona, o que esse rapaz vai fazer? Os grandes adversários, provavelmente, o Alexander Mutiso e o Sebastian Solly, eu acho que são os principais. Tamira Tola também está ali, mas o Tamira Tola em provas planas ainda, como é que ele vai reagir? E o Kipchoge está ali porque é o Kipchoge. Mas eu acho que os grandes nomes para o pódio, Marcos, já vamos palpitar aqui, ó. Vamos aos palpites. Os palpites, vou colocar aqui os palpites, anotar os palpites. O que eu acho que vai acontecer? Vou apostar no Kiplimo, ó. Kiplimo, Solly e Mutiso. E você? Solly, Tamira Tola e Kiplimo. Solly, Tola e Kiplimo. Aí sim, você vê que ninguém mais aposta no Kipchoge porque não... só se for uma surpresa muito grande para o Kipchoge ganhar. E no feminino, nós tivemos a recordista mundial ficou fora. A atual campeã ficou fora. Ali teria coisa para brigar. Agora, sem elas, as outras atletas africanas vão ter que fazer muita força. Talvez a Jeppe Kosgei ali pelo histórico foi terceiro ano passado, mas a briga, em teoria, é a Cefa e Hassan. E aí, Marcos? Aí o meu palpite ele vai meio pro coração, porque é Hassan, a Cefa e Jeppe Kosgei. Eu gostaria muito que a Hassan ganhasse, mas como eu vou apostar com a razão, como se eu estivesse colocando meu dinheiro aqui, eu vou de Acefa, Hassan, e aí na terceira colocação eu vou colocar uma inesperada. Stella Chessan. Tão inesperada que nem você sabia até então. Mas é isso, tá aí a Stella Chessan da Uganda, a grande ugandense aí, que tem 2:18:26 de PB. Então é isso, Maratona de Londres acontece a partir das 4:30 eu já devo estar online, na ESPN 2 e no Disney Plus Premium vai passar, e você pode ver por meios alternativos que a gente não recomenda, mas a gente sabe que eles existem. Então não perca e fique conosco. E antes da gente ir na prova que aconteceu no fim de semana, que foi Boston, que foi a segunda Major, só reforçar, né, Marcos Bosi, que desde ontem, 25 de abril, já está aberto o sorteio.
Sorteio? Qual sorteio, Marcos Boas? O sorteio para a Maratona de Londres 2026, gente. Não, que isso. Aqui é pessoal maduro aqui. É isso, até o dia 2 de maio de 2025 você consegue entrar lá e se inscrever para o sorteio. Lembrando que o ano passado foram mais de 840 mil pessoas que estavam inscritas para o sorteio, mais ou menos 17 mil vagas. Então era ali por volta de 2% de chance de você entrar numa dessas vagas para o sorteio. E como eu já disse, eu acho que vai ser pior ainda esse ano. Mas se você quer gastar toda a sua sorte, ao invés de ganhar na Mega Sena, ser sorteado numa Major, essa é a sua chance. Vai lá e se inscreve no site da Maratona de Londres. E nesse caso específico das Majors, o pessoal que está cadastrado lá no site tem uma coisa de que se você tem 3 ou 4, você consegue participar de um sorteio ou já não tem mais essa opção? Isso vai acontecer depois, não é agora isso. Para quem tem já Majors completas para Londres, eu acho que é 4, 5 ou 6, eu acho. Aí você... 6 não dá, né? Dá, você pode ter feito as outras 6 e não ter feito Londres ainda. Ah, tá, porque agora tem 7. Então, se você já tem as outras, você depois vai lá e se inscreve num sorteio especial. Eu não sei quando é o de Londres. Se você entrar no site das Majors, tem isso. Por exemplo, eu recebi essa semana se eu queria me inscrever para Sydney, num sorteio específico. Porque como eu tenho as outras 6, eu posso participar desse sorteio específico de Sydney. Aí, é a parte desses, são mais algumas vagas, menos pessoas concorrendo. Mas também não é fácil não, tá, gente? Só para dizer. Mas, de qualquer jeito, aqui, vocês já podem esperar pouquíssimas chances. Na última segunda-feira, dia dos Patriotas, aconteceu a Maratona de Boston, Marcos Boas, e mais de 28 mil concluintes. E os grandes favoritos, os nossos palpites, não deu certo. Definitivamente, a gente chutou bem errado, né? Bom, vou falar porque assim, no feminino... mais ou menos, mas o masculino a gente passou tão longe, mas tão longe. A gente não acertou, acho que nem em pódio, né? Acho que só você acertou o Cotucci no pódio. Mas bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre os resultados, começando a falar aí primeiro da parte do feminino. A Sharon Lokedi do Quênia ganhou com 2:17:22. Foi seguida pela grande favorita, na minha opinião, que era a Ellen Obiri, também do Quênia, fez 2:17:41. E a Yalen Zerf Yehualau da Etiópia ficou na terceira colocação com 2:18:06. A prova feminina foi bastante interessante. Depois a gente vai falar, vai dar uns detalhes. No masculino, John Korir, do Quênia, com 2:04:45 foi o vencedor. Alphonse Felix Simbu, da Tanzânia, com 2:05:04. E Cyprian Cotucci, do Quênia, com 2:05:04. Também uma disputa alucinante nos metros finais. Fechou o pódio ali na terceira colocação. Vou trazer um destaque rapidinho aqui, que foi o Conor Mendes, dos Estados Unidos, que fez 2:05:08. Se manteve ali, brigando ali pelo pódio, né, das 3 primeiras colocações, até o finalzinho. Na Boston Street, que ele acabou ficando um pouco mais para trás, não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros 2 africanos, mas uma menção honrosa aqui pro Conor Mendes, que correu demais. Estadunidense aí com 2:05:08, tá de parabéns, correu muito, fez uma belíssima prova. Resumindo um pouquinho aí, no masculino, a gente teve o Korir atacando ali por volta do 30 e pouco, ali perto ali da subida das Newton Hills, e foi até engraçado, né, porque tava um grupinho e o Korir tava sem um nome na frente ali, né, o número, no caso dele não era número de peito, porque os atletas da elite correm com um nome na frente, um número nas costas, e aí ficou até aquele negócio, quem que é esse cara? Aí quando identificamos que era o John Korir, a gente falou, gente, mas o que aconteceu? Depois que a gente descobriu, logo nos primeiros metros, ele tomou um trança-perna ali naquela largada, ali no pelote, ali naquela confusão, deu uma pranchada no asfalto, e aí com isso o número de peito deve ter rasgado, ficando solto, alguma coisa, ele arrancou o número de peito e pôs ali, guardando a lateral da bermuda. E aí deu esse ataque, ninguém conseguiu acompanhar, ainda ficou um grupinho tentando persegui-lo, né, com o Simbu, o Cotucci e o Conor Mendes, e acho que o Mukhtar Edis também saiu, mas depois o Mukhtar Edis também ficou para trás, e quando eles entraram na Boston Street, o John Korir entrou sozinho. Já foi para a vitória. Enquanto isso, os outros 3 brigavam pelo segundo e terceira colocação. Os 2 africanos, né, o Simbu e o Cotucci, deram uma apertada. O Conor Mendes não conseguiu acompanhar. E ali no finalzinho, os 2 brigaram num sprint maravilhoso, que quase precisou de um photo finish. Mas deu para ver ali que o Simbu passou um pouquinho na frente do Cotucci. Foi muito legal essa chegada. Então, o masculino, embora o vencedor tenha disparado um pouquinho antes, valeu para ver aí a disputa da segunda colocação. No feminino, o grupinho, né, que foi para a vitória começou a se destacar logo cedo. A prova foi muito forte no feminino. Elas passaram a meia muito forte já, com previsão já de recorde de percurso. Elas negativaram a prova para ter ideia. Então elas passaram a meia forte, mas negativaram a prova. Fizeram a segunda metade com as subidas mais fortes ainda. E cedo a gente já tinha o grupinho das 5. Lokedi, Obiri, Yehualau, a Irine Cheptai e a Amani Berizzo. A Amani Berizzo foi a primeira a ficar um pouco para trás. Um pouco depois deixaram a Cheptai também sobrar. E aí a disputa ficou entre essas 3. Chegando ali, faltando um pouquinho
pouquinho mais de 2 km, aí o Halal foi ficando, não conseguiu acompanhar o ritmo. E quando a gente achou que a Albiri ia fazer aquela tática clássica dela, né? Fica no vácuo da Lokeri, a Lokeri dando ombro pra ela, tipo, vem, passa, vem do meu lado e tal. E a Albiri ali só no vácuo, só escondidinha. E a gente achou que ela ia até a Boston Street, assim, colocar de lado e acelerar num sprint final. Não foi o que aconteceu. A Lokeri conseguiu dar uma esticada, a Albiri não acompanhou. E a Lokeri abriu aí quase 20 segundos no final das contas e ganhou sozinha também. Uma vitória muito, muito legal de ver. A Lokeri, que era freguês da Albiri, né? Ela ganhou uma edição quando a Albiri não participou. Depois, todas as vezes que a Albiri tava, ela acabou perdendo. Em todas as provas que ela tava, e a Albiri também, ela sempre ficou pra trás. Mas nessa edição a gente viu a Lokeri aí ganhar. Foi bem legal. Achei a prova feminina muito, muito legal. Foi uma das maratonas mais legais aí dos últimos tempos, especialmente o feminino. Foi bem legal. O clima também tava muito bom para quem correu lá. Esse ano talvez tenha sido o melhor desses últimos 3, de 23, 24 e 25. Tanto é que os atletas correram muito bem. O Courier fez o segundo melhor tempo da história, só não fez o recorde do percurso. As 3 primeiras do feminino bateram o recorde da prova. Então, foi uma prova muito, muito forte, muito legal de acompanhar. Nossas previsões aqui, Lema abandonou, Chebet abandonou, Mateico ficou para trás. Então, assim, nós tivemos problemas no masculino. No feminino, a gente ainda colocou ali, eu falei que ia dar o Biri, Loked e Berisso, deu ali um pódio, o Marcos falou o Biri, Errolau e Berisso, então ok. A gente meio que acertou o pódio, errou ali as ordens, mas faz parte. Aí no masculino eu falei que ia dar o Lema, o Quebec e o Cotucci. O Cotucci foi um chute muito bem chutado. E o Marcos falou que foi o Lema, o Chebet e o Mateico. Então, assim, o grande favorito era o Lema e o Chebet, né? Vamos combinar. Mas deu probleminha, nem sempre dá certo ali. E o John Courier mostrou que está em grande forma, depois de vencer Chicago ano passado, agora vence Boston. A família Courier está mais feliz, porque o Wesley Courier já tinha vencido essa prova lá em 2012, com 2:12:40. Então, o John Courier pode falar, eu venci, mas fiz 2:04. Você não é nada, Wesley. Você tava de super tênis. Mas ele vai falar. Pode ser, e tem as condições climáticas, tem tudo isso, né? E além disso, nós tivemos a Paula Radcliffe completando as Majors, fez 2:53:44, muito melhor do que em Tóquio, e ela correu com Zoom Fly, né, Marcos? Foi, é verdade, ela tava na véspera, ela tava na dúvida se ela ia correr de Zoom Fly ou era o Zoom Fly 6 ou... Mas ela já tinha falado que não tinha se adaptado muito bem, ela testou o Alpha 3 em Tóquio, né, não tinha gostado muito, e acabou que ela foi com o Zoom Fly 6, aquele do foguinho, na minha opinião, uma das cores mais feias que a Nike já lançou nessa linha de tênis deles, mas foi lá, meteu um 2:53:44, pegou a sua mandala, depois de mim, vamos deixar isso bem claro, né? Então, assim, de alguma coisa eu ganhei da Paula Radcliffe, peguei a mandala antes, então parabéns pra mim, parabéns pra ela também, brincadeiras à parte, Paula Radcliffe conseguiu. Mas ela fez certo, ela fez que nem você pegou, foi um super blast que você não ia pra tempo, ela não ia pra tempo, ela não precisou usar, ela foi com um Zoom Fly, ela pegou um tênis de rodagem ali, né? Porque não preciso fazer força, não preciso de recorde pessoal. Acho que ela aprendeu com o Tóquio, né? Daí, vamos com um Zoom Flyzinho que eu tô bem aí com o Zoom Fly, 2:53, sem muito sofrimento. E Boston, né? Cheio de sobe e desce e tal, então vamos pegar um tênis mais confortável, né? Mais legalzinho, assim, mais tranquilinho pra aguentar as descidas e tudo mais. Então, fez certinho. E também vale aqui falar da Deslinden, né? Ela que anunciou que foi a última Boston como elite dela. Ela ficou na 17ª colocação, 2:26:19. Ela que foi a última norte-americana campeã da prova, 2018, aquela edição do tempo maluco, depois de 33 anos sem uma norte-americana ganhar. Então, fica aí a menção de que a Deslinden oficialmente se aposentou de Boston, diz que agora vai correr ultras e trails, mas que Boston, profissionalmente, ela não corre mais. E só para trazer para vocês que eu lembrei agora, o John Courier tem perfil no Strava, tá? Então vocês vão lá para ver que ele subiu a Heartbreak Hill a 2:55 e desceu a 2:37. É mais ou menos isso que está no Strava dele. Acompanhe lá, procure no Strava, tem o perfil, daí tá lá, Morning Run, o recorde da Heartbreak Hill e todos, ele ganhou todos os escudos e recordes e percurso e segmento possível. Ele usa um Garmin 245 Music. A 195 batimentos por minuto. É um troço absurdo. Você está errado aqui, mas você viu a frequência cardíaca dele, mano? Eu vi, mas eu acho que... na subida pode ser ali, mas eu acho que tá marcando errado esse relógio aí. Você tá doido. 190 de batimento? Que isso? E ó, só para trazer para vocês, né? Tóquio foi dia 2 de março, eu e Marcos estivemos lá. Boston, dia 21 de abril. Londres, agora dia 27. Dia 31 de agosto tem Sydney. 21 de setembro, Berlim. Chicago, dia 12 de outubro. E Nova York, dia 2 de novembro. Essas são as Majors de 2025.
No último domingo aconteceu também a Corrida Internacional Marcos Zero, lá em Ji-Paraná, Rondônia, e tivemos brasileiros vencendo, Marcos Boas. Isso é sempre legal quando tem africano competindo, né? Num calor, numa umidade, o percurso não é tão plano e os brasileiros ganharam. Pois é, no feminino, Nubia de Oliveira foi a primeira colocada, 35,22. Um segundinho só na frente da Viola Gelagati do Quênia, que fez 35,23. E na terceira colocação, a Tadeso Weka, da Etiópia, com 35,32. Já no masculino, o vencedor, que também foi um brasileiro, foi o Wendel Jerônimo, do Brasil, 29,44. Goza Bogali Seyun, da Etiópia, fez 29,58. E o Fábio Jesus Corrêa, também brasileiro, ficou na terceira colocação com 30,09. Eu vou falar pra você que eu achei que um 31 alguma coisa ia ganhar essa prova pela condição climática e tudo mais. Mas é isso, né? O nível foi tão alto que no masculino saiu até um sub-30. E no feminino, um 35,22 aí para levar a vitória. Estão de parabéns aí os atletas por correr nessa condição de sauna e fazer um tempo espetacular desse e levar uma bela graninha para casa, hein? A premiação total foi de 352 mil. Tivemos mais de 3 mil atletas concluindo. E o destaque negativo fica por conta da transmissão da prova, que eles vão ter que corrigir para o ano que vem, porque não conseguiram mostrar direito a prova. Quem estava falando lá, se for para colocar duas pessoas que não sabem o que estão falando, bota eu e o Marcos de home office, que a gente faz melhor. Isso eu garanto, a gente tem muita experiência nisso. Mais e barato. A gente não ia falar que é bem mais barato. E assim, o senhorzinho que estava lá falou que o primeiro ia fazer entre 22 e 30. Eu aí acho que ele fácil, pegou... né? Aí até eu faço melhor. A transmissão tem que melhorar bastante, eles tiveram vários problemas lá. Tem que ver se é questão de internet, se é questão de quem estava mexendo, mas enfim. A prova foi legal por trazer essa premiação, levar atletas de elite numa região que normalmente o pessoal não vai, mas a transmissão, a live, tem que dar uma melhorada, e se for para colocar dois caras para entreter o pessoal sem imagem, chama nós do PFC, que é muito mais barato, muito mais legal. Neste fim de semana também acontece uma grande maratona no Brasil, depois que já tivemos São Paulo, agora vamos ter New Balance 42K Porto Alegre. A previsão do tempo parecia muito boa, mas ela foi piorando de uma forma. Na hora que a gente está gravando, está até com possibilidade de chover no dia. Então, se chover, eu acho até que não vai ser tão ruim, porque dá uma refrescada, porque a mínima estava 17, a máxima de 21. Não é tão bom, mas vai ter bastante gente por lá, Marcos Gross. Expectativa de 10 mil corredores nas distâncias que tem no evento. Pois é, pelo weather, agora tá dizendo que é de 14 a 22, com pancadas de chuva, umidade em 80%. Não sei se essa chuva vai ajudar, porque ela não vai refrescar e ela só vai fazer a umidade subir. Então, é assim, aquela chuva que cai, para e daí fica um horror, né? Nossa senhora, horroroso. Sei como é que é. Lembrando que essa prova, além dos 42, também tem as outras distâncias, né? Os 5, 10 e 21. Entre esses corredores, vamos destacar aí a elite feminina, né? A gente vai ter, entre as brasileiras, principalmente, a Marley Willers, que já foi 3 vezes campeã em maratonas aqui no Brasil, inclusive a de Porto Alegre, mas não a New Balance, né? A outra internacional de 2023. Vamos ter também a etíope Tadeso Tafa Weka e a Haregenwini Hadis. São os principais nomes aí, elas que foram segunda e terceira colocação na Maratona de São Paulo 2024, são os principais nomes do feminino. No masculino, quem tá lá defendendo o seu título é o Paulo Paula, ele ganhou lá o ano passado, fez 2:13:11, ele volta para tentar aí mais uma vitória e vai enfrentar ali alguns nomes bem conhecidos, como por exemplo o Justino Pedro da Silva, que é atleta da New Balance, diga-se de passagem, estava lá na corrida Marco Zero, o Jonatas Cruz também, que foi o melhor corredor brasileiro nas últimas 2 edições da São Silvestre, e o Edson Amaro, que também é um nome bastante forte aí. Além deles, ainda vão ter aí o espanhol, vai ter um pessoal do Quênia, tem uma galera aí de fora que pode fazer frente ao Paulo Paula, mas vou falar pra você que a minha torcida é pelo Paulo Paula, porque eu acho ele um cara autêntico pra caramba, não tem papas na língua, já deu entrevista aqui pro PFC e fala mesmo, não quer nem saber. E é isso, se você vai fazer essa prova, uma boa prova pra você. Infelizmente, o clima não vai estar o melhor possível, mas vai lá, aproveite, prova muito bem organizada, estreou ano passado no calendário, mas eu acho que já estreou muito bem. E Porto Alegre, baita cidade, né, para se correr, essa prova super plana, com certeza vai ser bem legal, bem divertido, então uma boa prova para você que vai correr a NB 42K. Provavelmente quem estará participando dessa prova, quando acordar, estiver se preparando para ir para a largada, lá que vai ser às 6 da manhã, vai ligar no YouTube, vai estar eu e você falando, a gente vai estar desejando boa prova para esse pessoal também. Cuide bem, se hidrate, faça direitinho as coisas e boa prova para você em Porto Alegre. Shelly-Ann Fraser-Pryce humilha os outros pais ao vencer o desafio na escola. É aquela coisa, o dia dos pais na escola, vamos colocar todo mundo para competir. Colocaram numa corridinha de 100 metros, Marcos Boss, e a Shelly-Ann não sabe brincar. Pouco competitiva, né?
Ao contrário do Mo Farah, que foi lá de calça jeans e perdeu com outro pai lá, né? A gente já trouxe a notícia. A Shelly Fraser-Pryce parecia que tava disputando a final olímpica. A mulher largou e disparou, não olhou pra trás, não deu uma risadinha, não fez nada. Ela jantou. Assim, é até engraçado de ver as outras participantes tentando fazer força. E você vê que elas estão fazendo muita força. É completamente discrepante. É muito sem noção. Essa é a diferença de um amador para um profissional. Tá bem claro, quando você pensa assim, aquele jogador ruim do seu time, eu jogaria melhor. Não, ele pode ser ruim naquele ambiente ali, mas ele é muito melhor que qualquer um que tá cornetando ele. Então, com a Shelly foi igual, ainda era uma prova curta. Ela foi lá, tem que correr, eu vou correr. Acho que deve ter feito uns 12, 13 segundos, talvez por aí, né? Não sei bem. Agora ela já está esse ano competindo de novo, ela não se aposentou. Depois da Olimpíada do ano passado, que deu a lesão, não conseguiu competir. Esse ano ela ainda vai competir, está aí com 38 anos e participou lá, né? Fica a sugestão de, se a escola dos filhos fizer novamente isso, ou diz para o pai participar, ou não bota a corrida. Se bem que isso ajuda também a divulgar a escola, né? Porque virou notícia no mundo todo. O drone não conseguiu acompanhar ela sai da imagem. Tem aí essas opções, né? Pode aparecer no mundo ou pode deixar a brincadeira um pouquinho mais justa, né? Não bota 100 metros rasos com a Shelly. Armand Duplantis foi eleito o melhor atleta do ano no Prêmio Laureus de 2025 em Madrid. Então, ele que é bicampeão olímpico, Marcos Boas. A gente trouxe aqui porque o Duplantis está sempre aí com a vara saltando longe e ele falou que quer quebrar a barreira dos 6,30 em 2025 e acha que pode chegar a 6,40. É aqui a minha opinião de totalmente especialista em salto com vara. Ele só não faz porque não quer, porque fica nessa frescura de 1 centímetro. A gente vê na coisinha lá que ele passa, ele tem um espaço, dá para saltar uns 6,50, 6,60, sei lá eu. Se ele ganhar um bonuzinho para cada recorde melhor que ele quebra, tá certo ele que pode ir tirando centímetro por centímetro, né? O foda é que o Duplantis, assim, se você olha realmente, quando você vai ver resultados, é difícil você ver um cara que faz o que ele faz no ano, porque assim, ele é o cara que praticamente compete sozinho. Tá todo mundo se matando lá para passar o 5 alto, 6 baixo, e ele fica lá, tranquilão. Aí ele vai, faz um salto, passa na frente de todo mundo com 6,10 e fica lá esperando. E aí, quem vai vir? Aí os caras estão lá se matando pra 6,5, 6,7, 6,2, né? Ninguém passa. Beleza, agora põe no meu recorde mundial aí, agora eu vou passar. É um negócio assim, é discrepante, é muito sem noção. Ele passa pra ganhar a etapa com muita facilidade e fica esperando pra tentar bater o recorde. Então... Esse ano ele já bateu o recorde, né? Já. 6,27, ó. Ele fez em fevereiro, ele fez 6,27. Então, 6,30 esse ano eu acho que dá com os eventos que ele tem aí, porque ele vai competir. 6,40 tem que fazer mais 13 tentativas, né? Acho que vai aí mais uns 4, 5 anos, pelo menos. Ele tá seguindo aí os passos do Sergei Bubka, que era um ucraniano que também dominou completamente o salto com vara. 35 vezes ele superou o próprio recorde, 17 outdoor e 18 indoor. Era a mesma coisa, ele ia lá, ganhava a competição, depois ia lá e pedia, põe 1 centímetro mais do que meu recorde, e pum, passava. E foi isso, o cara foi saltando, esse cara ficou por 26 anos com recorde de mundial de 6,14. Aí a gente tá vendo o mundo do Duplantis fazer algo parecido, ele que tem apenas 25 anos e os últimos 11 recordes mundiais do salto com vara. E assim, né, você vai ver a progressão do recorde mundial do salto com vara, é muito sem graça, porque é de 1 em 1 centímetro, basicamente, que acontece isso. Eu tava olhando aqui, o Sergei Bubka, né, ele teve o primeiro recorde dele em 84, aí teve um francês ali que bagunçou as coisas, mas depois ele pegou de volta e fez o último recorde mundial dele em 94. Então foram 10 anos fazendo recordes mundiais. E em 2014, o Renaud Lavillenie pegou, e em 2020, aí veio o Armand Duplantis e nunca mais tiraram dele. Começou com 6,17, agora já está em 6,27. Acho que até 2030 dá para ele chegar ali e conseguir as coisas que ele quer, e a gente vai acompanhando, né? Não tem disputa, mas o que ele faz acaba fazendo o salto com vara ser muito acompanhado, né? Todo mundo fica assim, tá, vamos ver agora. E geralmente fecha o evento, né? Às vezes, quando é aquele dia, fica ali esperando todo mundo, o Duplantis salta e geralmente faz um recorde mundial. A primeira meia maratona com robôs correndo, Marcos Boas, robôs humanoides, robôs humanos correndo em Pequim. Será que eles foram bem? Eu tinha essa notícia separada já há muito tempo, dizendo assim, em abril vai ter robô competindo na meia maratona. Mas como outras notícias mais interessantes e mais legais vinham chegando, eu fui deixando passar. E chegou o momento que a prova aconteceu, e foi no último fim de semana. Eram 12 mil corredores humanos, 100% humanos, os que respiram, comem e tal, não sei o que, né, normal. E além deles também tinham 21 robôs humanoides, né, então aqueles robôs com formato humano, assim, né, quando você vê aquele formatinho bípede, né, os bracinhos, cabeça e tal,
simula um humano. E foi isso, nos robôs, dos 21 que começaram, só 6 terminaram. Mas teve um que terminou em 2 horas e 40. É um tempo de respeito. Acho que esse robô treinou bastante pra primeira maratona do robô fazendo 2 horas e 40. Acho que bem treinado com experiência, ele consegue derrubar bem esse tempo aí, hein? Mas é que foi na meia, Marcos Boas, não foi na maratona. Ai, nossa, é verdade. E agora que eu me toquei. Foi uma vergonha, Marcos Boas, foi uma vergonha. Ah, não, 2 horas e 40. Ah, que coisa horrorosa. Esse robô não tem nem índice pra Boston. Agora que eu me toquei. Eu quis deixar pra te corrigir só no final, porque eu queria ver sua reação, porque eu vi que você tava indo pra linha da maratona, mas não. Nossa, é verdade, foi meia. 2 horas e 40 na meia pro robô? Ah, que isso, robô, pelo amor de Deus. Tipo, só 28% completou e o mais rápido fez em 2h40. Tem bastante coisa a melhorar. Eles estavam com a camisetinha e com o número de peito, isso eu achei legal. Eles correram por ruas separadas por razão de segurança e tal, mas foi a primeira vez que os dois tipos participaram da corrida, né? Daí foi provado que, ok, os robôs que estão aí com 2 pernas podem correr uma distância significativa, mas ainda tem bastante coisa para melhorar, né? Será que faltou um pouco de óleo, um pouco de lubrificação, Marcos Boas? Só para trazer, né? O vencedor no masculino fez 1:2:36 e no feminino 1:11:07, enquanto no robótico 2:40. Pô, tô até agora aqui, eu tava, achando mó bom, o robô correu pra 2:40, tipo, o robô correu pra 3 e alguma coisa o quilômetro. Não, o robô que ganhou, né, que foi o Tiangong Ultra, usou 3 sets de bateria. Então, você vê, enquanto os humanos tomam gel de carboidrato, esses daqui precisam dos operadores para trocar de bateria. Ele foi acompanhado aí por, dependia da hora da prova, mas 2 ou até 3 pessoas que eram os operadores e que estavam ali em volta para garantir que tava tudo certo, fazer a troca das baterias e tudo mais quando fosse necessário. E que se caso o bicho, né, desse algum problema, não deixar o bicho destruir inteiro, cair no chão e já era, né? Então, tem uns que caiu. Tem na matéria ali alguns, inclusive o vencedor caiu. Eles são meio tonto, né? Para economizar peso e reduzir a carga. Muitos dos robôs não tinham dedos e até cabeças. Alguns usavam joelheiras para proteger as pernas. Então, assim, tá bem complicado. Aí acho que eles têm que trabalhar um pouquinho melhor nesse negócio do robô, talvez investir mais na estrutura, deixar ele mais rápido e pensar em uma bateria mais duradoura, né, Marcos Boas? Porque se você tem que trocar a bateria durante a meia maratona, complica. É que aí vem peso, né? O que a gente já aprendeu? Como é que você corre bem? Pouco peso. Então aí é um problema. Você põe um monte de bateria e o robô fica pesado. E ó, além de trocar a bateria, esses caras que estavam em volta, eles também às vezes plugavam algumas coisas de controladores e tudo mais desses robôs durante a prova e ficavam às vezes jogando um tipo de um spray para tentar refrigerar alguns componentes específicos dos robôs. Embora a gente tenha visto aí alguns com problemas e a maioria dos robôs caiu pelo menos uma vez durante a prova, deu um trupicão e foi pro chão. Então, tá vendo aí, Augusto? Quando você tava lá em Boston, quando você em Chicago tomou um trupicão, foi tipo um robô. Exato, mas muito mais rápido, né? Porque eu não tenho meia maratona para 2:40, hein? Eu ganharia desses robôs aí. Mas fica aqui o registro, então, que o Tiangong Ultra foi o melhor robô lá na meia em Pequim, com 2h40. Então, vamos ver, né? Acho que vai ter alguma evolução nisso ainda. Acredito que muito em breve, quem sabe, nós teremos robôs aí sendo pacers, por exemplo, das provas. É só eles acertar o modelo ali, bonitinho, de estrutura, para o robô não cair, aquela coisa toda. Mas acho que em breve poderemos ter isso. E não duvido que vai ser ali pela China, porque geralmente essas coisas acontecem ali na China. E agora, vamos embora. Nesse Redação de sábado, amanhã tem maratona em Porto Alegre, tem maratona em Londres, tem provas em todos os lugares. E neste sábado, estarei no Volta à Ilha, participando do Volta à Ilha. Então, aguardem meu vídeo de domingo, que vou trazer minha experiência competindo em 2 trechos do Volta à Ilha. Marcos Boas, tchau pra ti. Valeu, tchau pra ti, boa prova, hein, Augusto, pra você hoje aí no Volta à Ilha. Boa prova a você que vai correr aí, seja em Londres, seja em Porto Alegre. Bom, o ensinamento hoje é preste atenção na notícia, porque você fica achando que o cara foi mal bem, que o robô foi bem, foi mal pra caralho. Então o ensinamento é pra mim mesmo, fique atento. Mas meia maratona e maratona dá pra confundir, é só o dobro da distância ali, né? Às vezes dá uma erradinha, quem corre 21, corre 42, é aquela coisa que a gente vem falando. Mas é isso, ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou desse vídeo. Participe dos outros programas que o Por Falar em Correr tem e use nossos cupons. Seja membro. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.